Amados irmãos e irmãs, a liturgia da igreja vai nos catequizando, vai nos mostrando o caminho que nos leva aos céus. Ontem, a liturgia deveria nos fazer continuar o capítulo 9, segundo o evangelista Mateus. Porém, o dia 3 de julho é a festa de São Tomé Apóstolo. E aqui, na nossa paróquia, foi o dia que eu fui ordenado. E aí ficamos impossibilitados de meditarmos a continuação do capítulo 9, que começou na quinta-feira. Mas como eu gosto de fazer o serviço bem feito, eu sempre venho buscando catequizar vocês de forma que não fique nenhum buraco, nenhuma abertura na liturgia que a igreja nos propõe, nos versículos das leituras corridas dos capítulos do Evangelho segundo São Mateus. Então vamos lembrar um pouquinho. No Evangelho da quinta-feira, Nosso Senhor dizia ao paralítico: pega a tua cama, te levanta, vai embora. Depois de dizer: os pecados estão perdoados. E eu dizia a vocês que Deus não só cura o corpo, mas cura primeiro a alma. Que é primeiro importante o homem se preocupar com a sua vida espiritual e depois se preocupar com o seu corpo, porque existe uma grande inversão de valores. As academias estão cheias de pessoas malhando o corpo e as igrejas vazias de pessoas que não malham a alma, que não criam envergadura na alma, que não buscam lutar para ter a alma sadia em Deus. Mas depois desse versículo 8º, o trecho santo de ontem, do versículo 9, assim dizia: Jesus olhava Mateus e dizia: segue-me. Aquele olhar penetrante, como vocês sabem que eu gosto tanto de dizer. Nosso Senhor olhou com olhar penetrante para Mateus, e a vida de Mateus nunca mais foi a mesma. Mateus se levantou, deixou tudo e seguiu o Senhor. Só que Nosso Senhor, ele vai até a casa de Mateus, que narra o Evangelho. E chegando na casa de Mateus, Jesus vai sentar-se com os pecadores. Ele senta com os pecadores, os cobradores de impostos. E ali, de uma forma estranha, ele prescruta. O texto santo não diz, mas a gente sabe que Nosso Senhor sempre age prescrutando o coração dos homens. Com certeza surgiu um burburinho ali no coração daqueles homens. Eles não aguentam, e aqueles fariseus perguntam aos discípulos: por que o vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Ele não se diz Deus? Ele não é o puro? Ele não é o ungido? Ele não é o Messias? Ele não é o todo santo? Sim, é. Mas quem disse que o puro, que o todo santo, que o imaculado não vai ao encontro do imundo, do sujo, do podre? Essa foi a razão pela qual Nosso Senhor veio ao mundo, tornar com a alma alva aqueles que estavam com a alma manchada.
torna puro aquele que vivia impuro, torna limpo o sujo. Essa foi a razão. E aqui nosso Senhor responde de uma forma tão espetacular. Lembrando do paralítico, os teus pecados estão perdoados, para que vocês creiam que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados, levanta-te e anda. Aqui ele diz: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Ou seja, nosso Senhor aqui responde categoricamente a razão pela qual Ele veio ao mundo: me resgatar enquanto pecador, e a você também. E a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, é de verdade o hospital para os doentes que vivem, para os doentes espirituais. A igreja de nosso Senhor é o hospital para aqueles que vivem doenças espirituais. O Senhor é o médico para aqueles que precisam de santidade, que precisam de pureza, que precisam serem perfeitos como o nosso Pai do céu é perfeito. Não são aqueles que têm saúde que precisam de médico, mas sim os pecadores. Não vim para chamar os justos, mas os pecadores. É por isso que a igreja de Jesus Cristo, ela é formada por tantos vasos quebradiços. É por isso que o próprio colégio apostólico é o retrato, é o espelho mais fiel da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Se existe um retrato antigo da igreja hoje, dos cristãos hoje, é justamente o retrato, a fotografia dos 12 apóstolos. A igreja diminuta, com toda a sua plenitude e toda defeituosa. Olha um Judas, um traidor. Olha Pedro, que traiu. Olha Tiago e João, querendo os melhores lugares. Mas, se vocês perceberem uma coisa, quem ataca os pecadores da igreja é quem muitas vezes tem a vida mais porca do que aqueles que buscam crescer na amizade com Cristo. Quando você olha, quando você vê uma crítica na rua de alguém que vai à igreja ou do próprio sacerdote, na hora você observe a vida da pessoa. Tem a vida muito mais porca do que aquele que ele está criticando, porque quer justamente criticar para tentar nivelar no mesmo nível de imundície. É impressionante assim. E nosso Senhor, Ele deixa muito claro: eu vim chamar os justos, eu vim chamar aqueles que são pecadores e não aqueles que são santos. Eu não vim atrás dos justos, mas vim atrás dos pecadores. É a mesma coisa, enquanto Deus vem atrás dos justos, vem atrás dos pecadores para transformar em justos, o demônio, ele vem atrás dos justos para transformar em pecadores. É o inverso. Nosso Senhor vem atrás de pecador para transformar em santo, e Satanás vai atrás de santo para transformar em pecador. É o inverso. O demônio é o antônimo de Cristo. Enquanto Cristo junta, o demônio dispersa. Enquanto Cristo dá esperança, o demônio traz a desesperança. Enquanto um cristão que se acha pecador, que se enxerga pecador, vai à igreja para crescer na vida, para mudar de vida, aquele pecador
costumais que vivem no mundo, não está nem aí para Deus, nem para a igreja. Agora a gente entende o trecho da liturgia de hoje do Evangelho. Olha aqui. Nosso Senhor agora, Ele é interpelado. Interpelado não pelos fariseus, não pelos mestres da lei, mas agora Ele é interpelado pelos discípulos de João. E vocês lembram que os discípulos de João serão todos eles, na sua grande maioria, discípulos de Jesus. A começar por André, irmão de Simão Pedro. E eles se aproximam de Jesus e vão questionar nosso Senhor. Por que razão nós, os discípulos de João, e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos, ó Jesus, não praticam jejum? O jejum não é uma exclusividade da Igreja Católica. A Igreja Católica recebe o jejum como herança dos judeus. Os judeus já jejuavam, já faziam penitência, já faziam sacrifício, já viviam lutando para agradar a Deus. E aqui eles questionam: por quê? Eles são melhores que nós? E nosso Senhor vai dizer: não, é porque eles não podem jejuar, porque eu estou com eles, o noivo está aqui. As bodas de Caná estavam acontecendo, o casamento de Deus com a humanidade, o casamento da alma humana com nosso Senhor. E se vocês pegam o livro do Cântico dos Cânticos, vocês vão ver ali um livro de uma poesia tão sensual. Só que quem não entende, pensa que não tem nada a ver com as Sagradas Escrituras. Mas é preciso entender que aquela alma daquela morena formosa somos nós. E aquele noivo gracioso é o próprio Deus. É por isso que a alma é uma palavra feminina em todas as línguas. É impressionante isso. E o próprio Deus, a palavra é masculina. O Deus. Por quê? Porque existe um casamento perfeito onde esse homem fragilizado se torna forte, se completa em Deus, que encontra prazer de viver em Deus, que vive de verdade nessa companhia de Deus, numa intimidade tão íntima, parece uma redundância, mas não é, numa intimidade tão íntima que nenhuma intimidade do mundo pode chegar a essa proporção. Essa intimidade das entranhas dentro de nós. E vejam que nós humanos somos de verdade um enigma, um mistério. A gente nem se conhece, mas Deus nos conhece totalmente, porque é a chave do nosso segredo. E o Senhor deixa muito claro: o noivo está com eles. Eles não podem agora estar de luto, não. Sou eu quem os santifico, sou eu quem os purifico, sou eu quem os catequiza, sou eu. E é o próprio nome de Deus, sou eu, é o nome de Deus. Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim, eles jejuarão. Como tirado, Padre? Voltado para o céu, e o que nos fica é só a presença sacramental de Deus, a sua presença ressuscitada, não mais física, a sua presença sacramental. É por isso que o jejum na igreja, ele sempre deve ser feito. Tem gente que pensa que o jejum
só deve ser feito na quaresma. Mas não, toda sexta-feira é dia de jejum na igreja, ao longo do ano todo. E é salutar que nesse tempo de dificuldade que nós passamos, os cristãos aprendam a jejuar o ano todo. O jejum que não é só quaresmal, toda sexta-feira é dia de jejum. Nossa, padre, eu não sabia disso não. Fique sabendo. Só que o texto evangélico de hoje, ele traz outra história. Ele tem um segundo ponto. E nosso Senhor aqui, de uma forma tão simples, conta uma coisa que parece que não tem sentido. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica ainda maior. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo em odres novos, e assim os dois se conservam. O que é isso aqui? O que é isso? É nosso Senhor simplesmente aqui dizendo que para que a gente receba algo divinamente novo, é preciso levarmos uma vida nova, é preciso nos prepararmos. Sabe qual é a maior expressão disso aqui na liturgia? O ato penitencial. É a preparação do nosso coração para receber a novidade das novidades, que é o Senhor. Tradicionalmente, isso aqui é aplicado ao santo batismo. Porém, como nós sabemos, muitos são batizados enquanto criança, graças a Deus. Poucos são batizados adultos ou jovens. E se perde muito o sentido da santidade, porque muitas vezes quando a pessoa ela vai entender que o batismo dá uma vida nova, ela já vive inserida e acostumada na vida velha. Então, a grande expressão aqui é justamente esse buscar se converter, esse buscar mudar de vida, essa busca de querer ser melhor, não só apetecível aos olhos do mundo, mas buscar ser melhor todos os dias aos olhos de Deus. Buscar ser santo, crescer na amizade com Deus, mesmo que tenha queda, e vai ter sempre até o final da vida. Sempre nós haveremos de cair. A gente luta contra um pecado, depois a gente já está caindo em outro pecado. É o drama dessa raça humana, é o drama do ser humano. Mas é preciso que exista verdadeiramente esse desejo de querer ser melhor todos os dias, aos olhos de Deus, aos olhos da nossa própria consciência. É preciso querer se reinventar todos os dias, não escondendo defeitos, mas superando-os, não escondendo o pecado, vivendo uma vida fajuta, muitas vezes marcada pela hipocrisia, não, mas viver uma vida em um movimento constante de mudança, de querer ser melhor, de dizer, a partir de hoje eu vou me policiar nisso aqui que eu sei que não é bom aos olhos de Deus. A partir de hoje eu vou me policiar nisso aqui que eu sei que não agrada ao Senhor. Eu vou buscar verdadeiramente preparar a minha vida para que eu receba uma vida nova. E por que vida, Padre? Porque vinho, nas Sagradas Escrituras, sempre é sinônimo de vida alegre em Deus.
Vinho novo em odres novos, num corpo novo, num novo ser, a nova vida que tem que começar a ser vivida aqui, nesse desejo, nessa pureza, nesse crescimento em Deus. Meus amados irmãos e minhas irmãs, vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos ajude a crescermos na fé, a sermos santos. Esse capítulo 9, ele volta na segunda-feira. A gente dá uma pausa amanhã, porque é domingo, mas segunda-feira ele volta. E nosso Senhor vai continuar operando milagres, transformando vidas, curando doentes, nos atraindo a Ele. E que essa atração seja diária e nos leve aos céus, e nos leve a Deus.